Boa noite a todos. Que bom termos todos aqui, casa cheia. Foi muito bom. Semana passada não estávamos juntos, né? Mas que bom que todos estão aqui presentes. Vamos começar a iniciar a nossa noite fazendo um momento da nossa oração, um momento da nossa interiorização. Sejam bem-vindos aqueles que estão online também. Vamos então fechar nossos olhos e pedir a Deus, né? Chamar pelo Pai. Senhor Jesus, Mestre querido, abençoe essa noite com os seus benfeitores aqui, nos envolva por toda a noite, todo o ensinamento que aqui estará presente, para que possamos ouvir e absorver um pouco de tudo que será nos dito. Obrigado, Senhor, por esta noite e nos guie para que seja uma noite mais abençoada. Obrigada. Que assim seja. Vamos fazer a nossa leitura dessa noite do Pão Nosso, livro do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje, vamos lá, será a lição 71 do livro, Sacudir o Pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 14. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que, em vez de nos conduzir à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sementes acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Que assim seja. Que assim seja. Essa noite a gente está recebendo uma amiga que está sempre assim, aqui com a gente, lá do grupo Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a Alessandra Rosa, e ela vem falar, né, a mensagem cristã. Uma boa noite para você, uma boa palestra. Obrigada. Boa noite a todos. Eu pedi aqui o microfone, mas aí vamos ver como é que vai ficar a questão da voz, tá? O meu tom de voz é baixo, então se vocês estiverem com dificuldade, aí vocês sinalizem para que eu possa voltar a usar o microfone, tá bom? Combinado? Então, que bom que vocês vieram.
Ficamos muito felizes, estamos muito felizes com a presença de vocês aqui hoje, para que nós possamos refletir juntos sobre uma mensagem cristã. E como não existe coincidências e nada é por acaso, né? O tema sacode, vamos sacudir. E é justamente por isso, essa mensagem já é conhecida, já é nossa, já é de casa, vamos dizer assim, né? Mas por que então falar se já é uma mensagem aí conhecida? Para que nós possamos justamente sacudir, tirar ela ali do arquivo e sim, colocar em prática. Muitas das coisas que vão ser ditas e refletidas aqui, vamos refletir sobre, já praticamos, mas é preciso dar uma sacudida, né? Tirar o pó. Então, a mensagem cristã é do livro Roteiro, escrito por Emmanuel, por Chico Xavier. Como eu disse, simples, a simplicidade do Evangelho e a vivência do amor. Mas é no cotidiano, é no dia a dia. E eu trouxe algumas imagens, eu gosto muito de trabalhar com imagens, porque ela nos ajuda a entender melhor, ela nos ajuda a desmistificar as situações e o que é dito. E só que nessa primeira imagem, já daria um bom bate-papo, né? Já daria um bom bate-papo. Vejamos um Jesus caminhando num piso batido, ruim, vestimentas simples, calçados simples. Alguém gostaria de interagir, de dizer o que consegue abstrair dessa imagem? Sim? Que ele não esquece de ninguém. Exatamente. Alguém mais? Não entendi o que ele falou. Que ele nunca esquece de ninguém. Gente, nosso companheiro diz que Jesus nunca esquece de ninguém, é o que ele consegue abstrair aqui da imagem. E além da vestimenta, das vestimentas simples, do calçado, do lugar, nós podemos ver, sentir sim, e perceber o olhar, a expressão do olhar das pessoas para Jesus. Olha a criança, um olhar de amor, de esperança, de confiança. E percebemos ainda nessa imagem que Jesus caminha, idosos, mulher, criança, homens, mulheres, ele caminha com todos, Jesus fala com todos. Indo um pouquinho mais além ainda, nós percebemos que a luz está com o Mestre. A luz nunca abandona o Mestre. E, consequentemente, quem acompanha? O tom de voz está tranquilo aí para vocês no fundo? Tá bom? A transformação espiritual, ela é possível para todos? Aí já entramos no texto do Emmanuel. E no livro Roteiro, essa é a lição de número 13. Tá? De número 13, a mensagem cristã. Quando observamos os grandes sistemas religiosos e filosóficos da humanidade, nós percebemos que muitos deles apresentam conceitos profundos, rituais e caminhos iniciáticos. Entretanto, ao chegar à Terra, Jesus escolhe uma proposta diferente, que é o que nós vemos, uma proposta de simplicidade. Nada de ouro, prata, grande paramento, não. Jesus não precisa de paramentos. Então, essa mensagem ela foi construída sobre fórmulas complexas, privilégios ou conhecimentos reservados a poucos. Mas o Cristo falou à alma humana em linguagem simples, acessível e transformadora. Então, o Cristo sempre buscando o quê? A simplicidade e a acessibilidade a todos. É o que o nosso companheiro falou, ele não esquece de ninguém. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Jesus fala com crianças, homens, mulheres, sempre com um sorriso e sempre com uma luz aspergindo. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Então, a transformação espiritual é sim possível,
para todos. Respondendo lá o primeiro questionamento de Emmanuel. A transformação espiritual é possível para todos? Com uma linguagem simples para todos, temos a resposta. Guardando embora o devido respeito a todas as escolas de revelação de fé com seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Então Jesus, ele desce justamente para libertar os nossos corações, o coração humano, para a sublimidade e para o amor. Por que ele precisa descer para libertar os nossos corações? Não é em nossos corações e nosso sentimento que está o reino dos céus? Então ele vem para nos libertar de todo qualquer sentimento, de todas as trevas, de todas as sombras. Por isso é preciso que desça. E a proposta? Temos aí uma estrada, um caminho, curvas, talvez retas, sombras, até chegar na luz. Jesus não exige milagres ou perfeição imediata. Por isso o caminho é longo, até chegarmos à perfeição. O convite é para transformação gradual, sim. Não adianta chegar aqui e querer correr, nós não vamos chegar rapidamente. É gradualmente. E sim, como foi dito no início, a mensagem é direcionada à vida simples e às experiências do dia a dia. Então é no nosso cotidiano que vamos conseguir essa transformação gradual, conseguir trilhar esse caminho. Não é vamos percorrer aí 5 km, tantos km não, é devagar, é sem pressa, porque somos seres imperfeitos, criados simples e ignorantes, mas gradualmente vamos aprender a trilhar esse caminho. Então, Jesus é a religião do coração. Ele não fundou templos materiais, seu objetivo foi despertar o templo interior, o nosso coração, os nossos sentimentos. Convidou cada criatura a construir dentro de si, como nós já falamos, o reino de Deus está dentro de nós. E sim, voltando aqui, guardando embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé. Então, com todo o respeito às outras crenças, às outras ideologias, segundo o nosso texto do Emmanuel, por Chico, seguindo sempre, respeitando sempre todas as ideologias cristãs, mas sempre lembrando que o convite é para todos. E a religião é a do coração, é a do sentimento. O que nós estamos carregando? Quais os sentimentos que nós estamos aí trabalhando em nós? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Perdoar sempre. Orar pelos que nos perseguem. Como eu disse, a mensagem cristã, ela sim, nos é muito familiar. Estamos sempre lendo, ou ouvindo, ou assistindo aí algum episódio que fala sobre isso, que nos lembra sobre isso. Né? Mas amar a Deus acima de todas as coisas. O que é esse amar a Deus? Como que seria esse amar a Deus sobre todas as coisas? Não seria colocar Deus, sim, acima de todos os nossos desejos, acima de todas as nossas vontades, como prioridade da nossa vida? Ah, mas eu coloco. Ok, nós colocamos, sim. Mas nós seguimos os ensinamentos do Evangelho? Nós amamos o próximo como a nós mesmos? Nós perdoamos sempre? Sempre? E orar pelos que nos perseguem. Esse talvez seja o mais delicado, vamos dizer assim. Orar pelos que nos perseguem.
Então, colocar Deus acima de todas as coisas. Primeiro, ouvir, silenciar, na verdade. Primeiro, silenciar para ouvir a voz do Pai e ouvir o que Ele nos orienta a fazer. Empresta sem guardar retribuição. Carregar a própria cruz com coragem. Não condenar para que não seja condenado. Então, carregar a própria cruz. O que é carregar essa própria cruz? O que é essa cruz? Os nossos desafios, os nossos obstáculos, as nossas mazelas que nós mesmos nos causamos, né? Se formos pensar, nós mesmos nos colocamos em situações complicadas. Estamos sempre julgando, colocando o outro, mas na verdade somos nós. E precisamos se lembrar que nós nunca, o Pai nunca vai nos dar um fardo, um peso que nosso corpo não consiga e a nossa mente também não consiga acompanhar, não consiga carregar. Por isso, carregar a própria cruz com coragem, porque precisamos sim acreditar, ter a fé, ter a ciência e a consciência de que essa cruz a gente consegue sim carregar. Está pesada? Sim, é pesado. Mas nós damos conta, porque se nós não dessemos conta, Ele não nos daria esse fardo. Ele não permitiria que conseguíssemos ou que tivéssemos que passar por isso, porque Ele nos conhece num todo. Ele não nos conhece hoje, o aqui e agora. Ele nos conhece num todo. Empresta sem guardar retribuição, é fazer ao outro, sem esperar nada em troca, sem ficar ali pensando na retribuição. Quando eu falo isso, eu lembro sempre de um ocorrido. Eu já estava um pouco atrasada por um compromisso na rua e um senhor chegou. Poderia me ajudar aqui a chamar um aplicativo, porque eu não estou conseguindo? De cara, eu já olhei no relógio, posso estar atrasada. Mas tudo bem. Parei, falei. Aí ele me explicou, eu estou saindo do oftalmologista, eu estou sem meus óculos, eu não estou conseguindo. E eu, usuária, tem que entender. E eu já estava atrasada mesmo. Chamei o aplicativo, expliquei para ele, placa, tudo. Segui. E nada é por acaso. Quando eu cheguei no meu compromisso, as outras pessoas também estavam atrasadas. Então, aliás, na verdade, o Pai já fala que nós nunca estamos atrasados. Nós sempre estamos no lugar certo, na hora certa. Então, gastar mais 5 minutos com o Senhor para chamar um aplicativo. E hoje eu não sei nem quem é. Talvez possa até ser que que esteja aqui me ouvindo. Não sei quem é, não lembro, mas não importa. O importa é que eu gastei de tempo e fiz o que precisava ser feito, o que me apareceu para fazer naquele momento. Então, sem esperar retribuição, eu vou fazer, não. Eu vou lá fazer uma palestra porque eu vou ser abençoada, que eu vou ter, não. Eu vou fazer a campanha do quilo, não. É sem esperar retribuição. E é de coração. O mais importante é fazer sinceramente. Não condenes para que não sejam condenados. Veremos lá na frente. Não procures o primeiro lugar nas assembleias para que a vaidade te não tente o coração. Ajude os adversários, confie e segue. Então, o primeiro lugar nas assembleias. Tem pessoas que sempre gostam, procuram de estar à frente, para que o anfitrião, às vezes eu vou sentar na frente, porque o anfitrião vai me ver, vai perceber que eu estou aqui. Mas de repente, se o anfitrião caminha e vai até lá atrás e cumprimenta, que bom que você veio, e a pessoa está sentadinha lá, quietinha, sem vaidade, sem querer, se aparecer, se mostrar, marcar presença, como se diz.
Né? E eu não, eu já gosto, sim, eu gosto de estar na frente, né? Porque a minha estatura me permite sentar na frente, porque se eu ficar lá atrás eu não consigo nem ver o que está se passando aqui. Então vamos sentar na frente, né? Porque a estatura não permite. Ajudar os adversários é o que foi falado no anterior, é difícil, né? Poxa, mas a pessoa está falando mal de mim, a pessoa não quer saber, me criticou e eu ainda vou ter que ajudar? Estenda a mão. Vamos imaginar que estamos caminhando lá na orla e tivemos uma queda e torcemos o pé, torcemos o tornozelo. Quem vai nos ajudar? E se passar esse adversário e estender a mão? Vamos colocar na situação contrária. Nós vamos olhar e falar, não, vou esperar passar a outra pessoa. A outra pessoa também vem uma pessoa que nós não temos aí tanta afinidade, E aí? Vamos ficar ali esperando ou vamos aceitar que o adversário está nos estendendo a mão? E da mesma forma, gente, vê uma pessoa, um adversário, vamos estender a mão. Por que não? É o que o Pai nos pede. E é justamente esse adversário é que vai nos ajudar a evoluir, é que vai nos fazer crescer. Porque quem está conosco todos os dias e nos trata bem, aceita tudo que nós falamos, né, nos traz aí um doce, uma água, isso é fácil. O que nós vamos aprender com eles? Não contestam o que a gente fala, isso aí é muito simples. Agora, e o adversário? E o que contesta? E o que vai lá e mostra que a gente está errado, que não está? Então precisamos sim aceitar esse adversário. E eu vou um pouquinho mais longe. E se descobrirmos que não foi só uma torção, que quebramos, que tivemos uma fratura? Aí vem a ambulância. Na hora que o motorista desce, a gente fala, nossa, mas é aquela pessoa, não vou. E aí? Vai esperar vir outra ambulância? Outro motorista? Como nada por acaso, não será essa a hora de reconciliarmos e de agradecermos a esse adversário, até porque ele está nos ajudando a crescer e está nos ajudando com uma situação delicada? É difícil, mas precisamos pensar nessas situações mais complexas, para que possamos entender essa questão, sim, do Evangelho, ajudar os adversários. Estender a mão e seguir, fácil não é. Mas se pensarmos nessas situações em que nós estamos em extrema vulnerabilidade, aí fica mais fácil. Confiar e seguir. Então Jesus encerra seu convite afirmando, nega-te a ti mesmo, nega-te os teus desejos, toma a tua cruz e segue-me. Toma a tua cruz e segue. Então, essa cruz representa o quê? Responsabilidade, crescimento, aprendizado. Mas toda cruz aceita, com coragem, transforma-se em instrumento de evolução. Então, a partir do momento em que aceitamos os nossos desafios, ainda que esteja pesado, ainda que esteja difícil, mas com coragem e confiança, de que essa cruz nós damos conta dela, nós conseguimos dar conta dela, evolução. Depois da cruz vem a ressurreição. Depois da noite surge a aurora. Depois da dor vem o aprendizado e vem a alegria. Então todos possuímos desafios, todos nós, inclusive os nossos adversários, eles também têm os desafios deles. E o caminho da caridade também não é fácil. Ele vai seguindo, novamente por umas curvas, até chegar ali. Não julgar, dar sem esperar o retorno, é a questão lá do senhor do aplicativo. É fazer, não tem como
É o que eu disse, vou lá fazer uma palestra, vou ali fazer uma campanha do quilo para esperar receber alguma coisa. Não. O convite não é esse. Fazer o bem, sim, até os que nos odeiam. E ter bom ânimo. E às vezes a gente pergunta, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? É aquela coisa de a gente achar que o outro está com a vida linda, não tem problemas, que a grama do outro é mais bonita, que o outro não tem problema. Poxa, só nós que temos problema, só eu que tenho problema, ninguém mais tem. E aí não é perguntar o porquê, a pergunta não é o porquê, é o que essa situação está tentando me ensinar. Não é porque eu estou passando por isso, mas o que eu preciso aprender com essa situação. Eu preciso ter paciência, confiança, eu preciso de fé, preciso ser resiliente, gratidão, preciso aprender a agradecer. E agradecer não só pelos momentos bons, mas principalmente pelos momentos ruins, pelos momentos difíceis. Nós precisamos agradecer, porque são eles que nos fazem crescer. Perdoar e propósito, porque Deus tem um propósito maior com tudo isso aqui. Deus tem um propósito maior. Precisamos confiar, aceitar esses desafios, confiar e entregar, porque Deus tem um propósito maior em nossas vidas. Ele sabe onde estamos, Ele sabe onde vamos chegar e Ele sabe quando. Então, por que isso está acontecendo? Não, o que essa situação precisa me ensinar, o que eu preciso aprender com isso. Por que justamente aquele motorista que eu não tenho afinidade com ele, foi lá me socorrer, me transportar para o hospital? Por quê? O que eu preciso resolver ainda com ele? Ou ele comigo? Nós, na verdade, no caso, são os dois que precisam resolver. Mas aí é um desafio, né? Perdoar não significa concordar. Não, nós não precisamos concordar. Na verdade, primeiro quem recebe o perdão é quem perdoa. Agora, concordar com o outro, concordar com o que está ou não errado, não cabe a nós julgar. Não precisamos concordar com o erro, precisamos sim perdoar. Deixar essa pessoa seguir, mas seguir em paz, e estar em paz, primeiro conosco e depois com a pessoa. Libertar-se do peso do ressentimento, porque se não perdoamos, nós ficamos ali remoendo, reclamando, relembrando daquilo, revivendo e, consequentemente, sofrendo. E o outro, às vezes, nem sabe que a pessoa está ali remoendo, revivendo tudo isso e sofrendo. Então, está sofrendo em vão. Então, não precisamos concordar, mas precisamos perdoar para nos libertarmos desse peso, nos libertarmos desse sentimento. Jesus não pede apenas tolerância, Ele pede oração. E a oração modifica quem ora. Então, vamos orar. Eu não consigo perdoar ainda, está muito difícil, eu ainda estou sentindo muito. Sim, perdoar não é fácil. Vamos orar. Orar para aquela pessoa que nos causou aí uma situação desconfortável. Orar para que nós possamos conseguir viver sem ressentimento, sem ficar remoendo, sem reclamar, que é o clamar duas vezes. Não condenar. Muitas vezes enxergamos a falha alheia sem perceber nossas próprias imperfeições. Sim, porque é fácil. É fácil, é confortável e é cômodo falar, mas o erro é do outro. Não fui eu. Foi ele que me levou a fazer tal coisa. Ele que me levou a praticar tal ato. Se ele não tivesse falado, mas quem que teve a atitude? Quem que foi lá e fez e cometeu o ato? Então precisamos também
deixar o outro com as atitudes dele, porque as nossas mazelas já bastam para a gente. Fazer o bem a quem nos odeia, já falamos. E sim, talvez seja um dos maiores desafios do Evangelho, né? É a reação pela compreensão. A princípio, os seres humanos que estamos, e humanamente falando, a princípio a reação mesmo é ficar com raiva, é ficar com ódio, sim. Mas precisamos parar, racionalizar, deixar a emoção do momento para trás e compreender. Quando alguém nos agride, normalmente acreditamos que o problema está somente no outro. Mas a doutrina espírita nos ensina que a convivência possui finalidade educativa. Sempre acreditamos, sim, humanamente falando, que o problema está no outro. Mas essa convivência possui uma finalidade educativa. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê. E precisamos prestar atenção, estarmos atentos dessa convivência, desse dia a dia. Porque é aí que nós vamos, sim, crescermos e evoluirmos. Não é à toa que eu estou aqui. Eu estou morando aqui tem 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Saí de Minas para vir morar aqui. E hoje eu estou aqui refletindo com vocês. Por quê? Qual que é a razão? Qual que é a finalidade? Tudo tem sentido, tudo tem um porquê. Não é à toa que eu estou aqui, não é à toa que eu vim para cá. E logo quando eu cheguei na 2ª, 3ª semana, eu já caí assim, de paraquedas no grupo Bezerra de Menezes. Falei, é aqui que eu vou ficar. Por que não em Minas? Por que eu vim para cá? Então, tudo tem uma finalidade, tudo tem um porquê, a gente não sabe o propósito. Nós não conseguimos nos ver num todo. Então o Evangelho é para a vida comum. Serve para o trânsito congestionado. Se não queremos pegar um trânsito congestionado, podemos evitar os horários de pico, vamos evitar. Ambiente de trabalho. Aquele colega que chegou mal-humorado e já vem descarregando tudo. Vamos fazer uma oração. Quem sabe ele melhora. As dificuldades familiares, são vários casos. Conflitos afetivos, as decepções. Mas o Evangelho é para a família, para a educação do filho, para a harmonia do casal, para a paciência com os idosos, as crianças, essa paciência com as crianças na evangelização, né? Às vezes dá um trabalho, precisamos ter a paciência. E o respeito com a pessoa que nos serve, que faz algum serviço para a gente. Isso é fundamental. É aqui, nessas situações, é que vamos mostrar o que aprendemos. Às vezes passamos na rua, saímos de casa pela manhã, tem um gari varrendo a rua, a gente não fala nem um bom dia. Não oferece uma água, simplesmente passa. Mas nós gostamos de ver a rua limpinha. Sim, nossa, a rua está limpinha, capinaram a rua. Mas a pessoa que está lá trabalhando no sol, na chuva, não ganhou nem um bom dia. Há de se pensar. Os entregadores, e eles fazem um esforço, aqui eu percebi isso, que aqui no estado, aqui na cidade, eles fazem um esforço sim para entregar, ele não deixa encomenda, ele liga, ele chama no interfone. Pega a encomenda, agradece. Poxa, obrigado. Você ter me ligado, ter mandado uma mensagem. Não custa. Paciência, assim, com as crianças. As crianças são umas coisinhas delicadas, né? Curiosas, mas paciência nas respostas. Os idosos. Precisamos pensar que, provavelmente, essa já cuidou dessa. Então, agora está na hora de ela receber a atenção, o cuidado, o carinho. E a vida em família. Muitos desafios, muitas questões. Às vezes os casais vão dormir com algum problema mal resolvido. Não conversam antes de dormir. E de manhã o que acontece? O problema está lá.
O problema não ficou, não. O problema continua. O problema não passou, o problema continua lá. E às vezes é o que nós dissemos. Um acha que é o outro acha que é o outro. E não tem um diálogo, não tem uma conversa sincera. E não adianta ir dormir brigado, porque o problema vai continuar lá de manhã. Então precisa assumir a responsabilidade de um e a responsabilidade do outro. Porque ninguém também é 100%, está 100% correto. Então precisa sim sentar e dialogar. O Evangelho é para a vida comum, é para o dia a dia. É fácil falar de amor. Difícil é amar quando somos contrariados. É fácil falar de perdão, difícil é perdoar quando estamos feridos. É fácil falar de caridade, difícil é ajudar quando estamos cansados. Por isso Jesus nos convida ao exercício diário. Todos os dias vão nos surgir oportunidades para vivermos, vivenciarmos, colocarmos em prática o Evangelho. Precisamos estar atentos a essas oportunidades, porque são essas oportunidades que nos farão crescer, são essas oportunidades que irão compensar o Senhor descer das alturas. Então são essas oportunidades que vão nos elevar até o Cristo. Nas obras de Kardec, nós encontramos os pilares da evolução espiritual. Amor. Sabemos amar no mais profundo significado da palavra. Temos esse amor puro. Fraternidade. Já estamos conseguindo praticar essa fraternidade em sua totalidade. E o conhecimento espiritual. Precisamos adquirir mais conhecimento ou o que já sabemos já está bom? Mas não é só adquirir o conhecimento, não é só adquirir e arquivar. Não, precisamos colocá-lo em prática. E aí vamos colocar em prática com amor, fraternidade. Porque o verdadeiro templo de Deus não é mais hoje um prédio, mas é o coração do ser humano. Então tenho conhecimento, aplico o conhecimento, amo e sou fraterno. Aí sim, estamos prontos, seguindo os pilares da evolução espiritual, segundo Kardec. O grande mandamento. Toda mensagem cristã pode ser resumida em 2 ensinamentos, que já sabemos. Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor a Deus não manifesta-se através das nossas escolhas. Aliás, manifesta-se através das nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio. Ele sabe onde estamos e onde chegaremos. E às vezes não, ele nos indica o caminho. Mas nós é que escolhemos se vamos seguir ou não. Então, amar a Deus não é apenas frequentar um templo, vir à casa espírita. Amar a Deus não é fazer palestra, não é participar de campanha do quilo, não é fazer doação de cesta básica, não. É ser honesto, justo, fiel à nossa consciência. Primeiro, a nossa consciência. Porque precisamos estar bem conosco, precisamos nos amar, precisamos nos entender, precisamos nos aceitar para depois sim estarmos prontos para aceitar o outro, para ser justo com o outro. Já o amor ao próximo é a prova concreta do amor de Deus. Aí sim, eu já consigo amar o outro, independente de quem é esse próximo, mas eu já consigo amar. Então eu já consigo amar a Deus. Agora, como trataríamos as pessoas se lembrássemos que cada uma delas é filho de Deus em processo de crescimento? Como que seria isso? Se lembrássemos principalmente que vamos voltar lá nos exemplos, que aquele motoristazinho lá da ambulância
antes de falar, nossa, eu não quero ir com ele. Mas lembrar que ele é um filho de Deus em processo de crescimento, assim como nós. Lembrar que ele é imperfeito, assim como nós. Ah, aquele vizinho barulhento, aquele vizinho, não dou conta dele. Mas ele é filho de Deus em processo de crescimento. Eu não dou conta do barulho que ele faz, mas com certeza ele não dá conta de alguma coisa que nós também fazemos e incomodamos. Aí fica 0-0 de novo. Então precisamos, antes do pré-julgamento, do preconceito, lembrarmos que todos são filhos de Deus em processo de crescimento. E aí fica muito mais fácil, fica muito mais suave, fica muito mais fácil essa convivência. E isso, pensando assim, nós estaremos sendo fiel à nossa consciência. Estaremos amando o Senhor. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Kardec nos diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Então, o verdadeiro esforço, quanto de esforço nós estamos fazendo para nos libertar das nossas próprias mazelas, das nossas próprias más inclinações. Quanto de esforço nós estamos aí conseguindo para deixar que a luz entre em nosso ser, para deixar que a luz tome conta de nossas vidas em plenitude. Estamos deixando as oportunidades passar? Estamos preocupados com o relógio? Ah, eu estou atrasada, não vou ajudar, não vou contribuir? Estamos gastando esse tempo com o quê? Porque Kardec não fala que o verdadeiro espírita é o dirigente da casa espírita. Ele não fala que o verdadeiro espírita é o que faz a campanha do quilo, é o que participa de congressos. Ele não diz isso, em momento nenhum. Ele fala que o verdadeiro espírita tenta domar as suas más inclinações. Aí precisamos seguir a mensagem e dar uma sacudida, né? Vamos sacudir para ver como é que é, para ver onde é que fica essa poeira toda. Né? E deixar que a luz resplandeça. A partir do momento em que nós conseguimos domar as inclinações, e não vamos conseguir domar todas, não agora. Mas no futuro, aí sim, estaremos aptos. E aí sim, nesse futuro, essa luz vai estar resplandecendo em nós. Enquanto estamos aqui, vamos deixar essa luz aparecer. Como assim? Praticando o bem, vivendo com amor, somos coerentes com a nossa consciência. Então, praticar o bem e viver com amor, viver com tolerância. Ainda que seja difícil sim, não é fácil. Ninguém falou também que ia ser fácil, né? Jesus não falou, gente, vai lá, desce lá, que vai ser tudo fácil a vida de vocês. Né? Ele nos deu cruz para carregar, ele nos deu desafios. Mas justamente para quê? Para aprendermos. Não é castigo também, não. Ah, mas eu preciso carregar essa cruz. Não, não foi castigo, não foi para nos castigar, não. Ah, foi para quê? Resplandecer a nossa luz. Para que nós possamos abrir os nossos corações e deixar a luz, o bem e o amor entrar, e o amor permanecer em nós. E sim, essa mensagem, há mais de 20 séculos, né, ela já foi dita, ontem, hoje e sempre, e por isso nós estamos aqui hoje também refletindo sobre ela. Ela é conhecida, mas é de extrema importância, e não é simples, é de uma complexidade também infinita. Mas precisamos, sim, rememorar, reviver que Jesus fala
para todos, homens, mulheres, crianças. E a luz continua aqui, ó. Sempre junto do Mestre. Então a mensagem há mais de 20 séculos de Jesus continua viva. O Evangelho é um convite diário ao estudo e à prática. Então tá, a mensagem é há mais de 20 séculos. Mas precisamos o quê? Estudar, praticar. E é um convite diário. Então, estudar, praticar todos os dias. Para que a luz possa resplandecer em nossas vidas. Jesus convida a abrir o coração, confiar e seguir. Mesmo quando ainda não enxergamos claramente o resultado dos nossos esforços. Veja que o rapaz, ele caminha na sombra de Jesus, olha. Jesus estende a mão, ele caminha na sombra. E a luz está aqui, ó. Jesus está encobrindo essa luz. Mas o que o rapaz faz? Ele continua o caminho. Ainda que ele não consiga ver, ainda que ele não consiga perceber, mas ele continua seguindo. Por quê? É a coragem, é a fé. A fé num Cristo, numa inteligência máxima, numa inteligência suprema. E é esse o convite que o Mestre nos faz. Ainda que não possamos ver os nossos resultados, ainda que não possamos nos ver como um todo, nós precisamos seguir o Mestre, seguir essa luz, seguir essa inteligência suprema. Talvez muitos de nós estejamos hoje esperando algo. E a mensagem de Cristo nos recorda que nenhuma semente de amor é perdida. Nenhum esforço no bem é inútil, nenhuma lágrima sincera deixa de ser amparada pela providência divina. Então, às vezes, buscamos respostas. Até mesmo nos livros de mensagem, né? Às vezes, acordamos ou no meio do dia, enfim, precisamos de uma resposta. Aí vamos lá, pegamos o livro, abrimos uma mensagem aleatória para ver se a gente tem essa resposta. Muitas das vezes a resposta vem, e quando não vem, a gente fica irritado, né? Fica irritadinho, não era isso que eu queria. Não é que a resposta não vem, a resposta vem, nós é que não entendemos. Aí fica, não entendemos, mas a mensagem com certeza é essa mesmo. Mas precisamos ter em mente que nenhuma lágrima sincera, nenhum sofrimento, nenhuma dor deixa de ser amparada pela providência divina. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Esperar na janela. Aí continuamos na espera da resposta, né? Esperar na janela é mais que aguardar alguém chegar. É manter viva a esperança, é acreditar que mesmo depois das noites difíceis, o amanhecer sempre acontece. Quantas vezes também nós ficamos na janela da vida, né? Esperando uma resposta, uma cura, uma oportunidade, um reencontro, um novo começo, um novo trabalho. Estamos sempre esperando algo acontecer. Agora, por que esperar na janela? A janela nos permite ver além das sombras. A janela nos permite enxergar possibilidades diferentes. Nós temos uma visão mais ampla. Por isso estamos esperando. Mas o convite não é para esperarmos, simplesmente sentarmos e esperarmos, né? O Evangelho nos ensina que essa espera não deve ser passiva. Precisamos esperar acontecer, mas precisamos também fazer a nossa parte. Enquanto esperamos, somos convidados a crescer, servir, amar, perdoar e transformar o nosso coração. Então, sentar e ficar aqui olhando para a janela, não vai acontecer nada.
Eu preciso fazer a minha parte. Preciso fazer a minha reforma íntima. Servir, amar, perdoar, transformar o coração para que essa luz entre. E enquanto isso acontece, percebemos que Deus nunca deixou de caminhar conosco. Que aí o milagre acontece, né? Muitas vezes aquilo que esperávamos do lado de fora já está construído, já está sendo construído dentro de nós. Então, às vezes nós buscamos lá fora, mas a resposta está conosco. Às vezes nós buscamos nos livros, nas mensagens, mas a resposta está conosco. Precisamos silenciar os nossos pensamentos para que a resposta venha. Precisamos perceber Cristo falando conosco através do nosso silêncio. Porque enquanto fizermos o barulho, não vem, a resposta não está aí. A resposta está no silêncio, na calma, na paz que precisamos fazer. Essa paz que tanto buscamos, que exigimos, mas somos nós que precisamos fazer. Esse é um trecho de uma letra de uma música. Você é a escada da minha subida. Tá. Você é o amor da minha vida. É o meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver. Você espera na janela, a ave que vem de longe tão bela. A esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. Nós já sabemos, já foi feita essa pergunta, nós já sabemos amar em plenitude? Nós já temos o domínio desse amor? Amor que não espera nada em troca, um amor que não exige nada em troca. Estamos prontos? O meu abrir de olhos do amanhecer. Quem que é responsável pelo nosso abrir e fechar de olhos? Quem que é a escada da nossa subida? Quem é que determina a nossa vida? Então, essa letra foi escrita há uns anos atrás por uma banda, na verdade, o Cogumelo Plutão, de uma banda de rock. E ainda hoje tem pessoas que acreditam que essa música foi feita para um casal de namorados, um se declarando para o outro, né? Que seria. Mas aí vem, você é a tradução do que é o amor. É o abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Na verdade, essa música é uma declaração de amor a Deus, uma declaração a Jesus e um agradecimento que o autor faz quando ele saiu de uma situação de morte. Assim que ele já estava com uma consciência recuperada, ele escreveu essa letra. Ele teve a intuição, ele foi intuído a escrever essa letra. Então é uma declaração de amor a Deus, uma declaração de amor a Jesus, que daqui a pouco nós vamos ouvi-la. E para finalizar, que saiamos daqui hoje com essa certeza, que nenhuma semente de amor é perdida, nenhum esforço no bem é inútil, que nenhuma lágrima sincera deixará de ser amparada pela providência divina. Obrigada a todos. Bom, com essa mensagem linda, né? Essa música linda para finalizar essa palestra, que nos convidou a sacudir a poeira, nos transformar. Vamos finalizar a palestra e passar para a segunda parte. Vou me despedir do pessoal que está online. Até domingo que vem.